Muito bom dia a todos. Pedimos desde já desculpa por este ligeiro atraso de 5 minutos. Queria dar as boas-vindas a todos neste webcast acerca do Orçamento de Estado de 2024, que foi entregue há cerca de 2 semanas e que irá começar a ser discutido precisamente amanhã na Assembleia da República, com a audição do Ministro das Finanças. Queria começar por agradecer a presença dos nossos oradores. O Dr. Rogério Fernandes Ferreira, creio que neste momento só nos está a ouvir, nós não o estamos a ver, mas iremos dar início a esta sessão, procurando que durante a mesma possamos estar em completas condições de poder ver e ouvir o Dr. Rogério Fernandes Ferreira. Passaria por isso a apresentar muito brevemente os nossos oradores. O currículo, cada um deles daria quase para metade ou até mesmo para a totalidade desta sessão e, portanto, eu serei muito sintético na descrição, até porque são figuras conhecidas de todos. O Dr. Rogério Fernandes Ferreira, advogado, especialista em Direito Fiscal, sócio e fundador da RFF Lawyers, e o Dr. Paulo Núncio, advogado e especialista em Direito Fiscal, sócio da Sociedade Moraes Leitão. Ambos, e talvez isso também seja de valorizar, tendo em atenção o título e o tema do nosso webcast, ambos ex-secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, com uma reforçada gravitas e dose de sapiência nesta nossa conversa. Não menos importante, e até numa perspectiva mais prática e referente, ou não, mais prática ou não, mas referente sobretudo, na ótica do utilizador, diria eu, António Valente, da FIGU Portugal. Agradeço a presença a todos, agradeço também a espera de 5 minutos que todos tiveram, e sem perder mais tempo, daria a palavra a um dos nossos oradores, que neste caso pediria, até pelos problemas técnicos que o Dr. Rogério Fernandes está neste momento a enfrentar, pudesse ser o Dr. Paulo Núncio, no fundo lançando uma pergunta genérica a todos: como avaliam esta proposta de Orçamento de Estado, e talvez lançando uma pequena provocação, /mote, que eu sei que o Dr. Paulo Núncio vai gostar, se acha que este alegado e eventual excedente orçamental é bem redistribuído. Muito bom dia a todos e obrigado pelo convite mais uma vez. É um enorme prazer participar neste seminário e discutir uma vez mais enfim, aquilo que o Governo propõe para o ano 2024. Eu, para começar, diria que este é um orçamento que não tem qualquer estratégia de desenvolvimento económico, não tem qualquer estratégia de crescimento económico. E também, na minha perspectiva, reforça o empobrecimento relativo dos portugueses e do país. O Governo propõe, ou prevê no orçamento, um crescimento de 1,5% no próximo ano. Voltamos outra vez a crescimento medíocres, à estagnação económica, e se as previsões da Comissão Europeia se vierem a confirmar, o próximo país a ultrapassar Portugal em termos de PIB per capita será a Roménia já em 2024. Atenção à Roménia, que era dos países mais pobres do leste, que entrou muito depois de Portugal na União Europeia, e neste momento tem, ou vai ter, um desenvolvimento per capita superior ao português. Isto dá bem ideia, de facto, a nossa vida nos últimos anos em termos de estagnação económica. Como o Dr. Magalhães referia, este orçamento prevê, ou melhor, o orçamento de 2023, a previsão do Governo é um excedente orçamental, e para 2024 o Governo prevê um excedente orçamental. Isto tem a ver com várias razões, nenhuma delas, ou muito poucas delas, da responsabilidade do Governo. Desde logo a inflação, e a inflação tem um peso importante nas contas públicas, porque permite a receita pública crescer de uma forma exponencial, e isso tem acontecido nos últimos 2 anos. Em segundo lugar, a questão dos juros. Muitas vezes ouvimos o Dr. António Costa, muitas vezes, ultimamente, o Dr. António criticar a política monetária do Banco Central Europeu, pois o Dr. António Costa foi dos principais beneficiários da política monetária do Banco Central Europeu com juros artificialmente baixos. Portugal, durante 6 anos, poupou cerca de 13 mil milhões de euros em termos de juros, exatamente por causa do BCE. E essa é uma segunda razão. Os juros continuam baixos
e nesse sentido, o ano 2023, e nesse sentido houve poupanças ao nível do orçamento, e em terceiro lugar, a razão que leva a que tenhamos este excedente orçamental tem a ver com um nível de investimento público muito baixo. O partido do governo, enfim, o Partido Socialista níveis de investimento público inferiores ao nível da Troika, que também ajuda à questão das contas públicas equilibradas. Nunca ninguém me ouvirá dizer mal das contas públicas equilibradas e dos excedentes orçamentais. Eu pertencia a um governo que recuperou o país da bancarrota e por isso sei bem da importância das contas públicas. E nessa matéria não sou um cristão novo, não é? Não acordei para esta matéria há um par de anos ou há um par de meses. Ao contrário de outros, que ainda há bem pouco tempo insistiam que havia muito mais vida para além do déficit, numa lógica de desvalorizar as contas públicas, ou que elogiavam o Tsipras e o Syriza na Grécia como a última Coca-Cola do deserto, e as políticas despesistas do Tsipras e do Syriza na Grécia. Agora, há várias formas e há várias modalidades de consolidação das contas públicas. Este governo tem optado para consolidar as contas públicas, tem optado por uma receita. E essa receita é despesa pública elevada e carga fiscal máxima. E é claramente, na minha perspectiva, uma forma errada de consolidação orçamental, porque penaliza o crescimento económico, penaliza o investimento, penaliza a poupança. A outra forma de consolidar as contas públicas, bastante mais virtuosa do ponto de vista económico, é disciplinar a despesa pública e, disciplinando a despesa pública, criar espaço para reduzir a carga fiscal. E esse é um caminho que, na minha perspectiva, é muito mais virtuoso e que não tem sido seguido nos últimos anos, e nessa perspectiva, nós temos tido os crescimentos económicos medíocres que temos tido nos últimos anos. Em termos deste orçamento em particular, a despesa pública cresce uns impressionantes 10%, ou seja, o Estado continua a engordar, o Estado continua cada vez a absorver mais recursos criados e gerados no país. Neste momento a despesa pública já está próxima dos 45% do PIB, o que significa que quase metade da riqueza gerada no país é consumida na despesa pública. Bom, e em resultado disso, inexoravelmente, a carga fiscal aumenta. É bom recordar que em 2016, no início do mandato do Partido Socialista, deste governo em particular, a carga fiscal estava em 34,1% do PIB. Em 2024, o governo prevê, e são números do governo, o governo prevê que a carga fiscal chega aos 38%, o que é um aumento muito significativo de 4 pontos percentuais em tão curto espaço de tempo. Isto numa altura, e é bom também recordar, que a carga fiscal média da União Europeia tem vindo a baixar. É verdade que a nossa carga fiscal ainda está abaixo da média da União Europeia, está muito acima de outros países, mas está abaixo da média da União Europeia, mas a média da União Europeia tem vindo a baixar e nós estamos em contraciclo, a carga fiscal em Portugal tem vindo a aumentar todos os anos. Para já não falar do esforço fiscal, não é? Nós, em termos de esforço fiscal, que mede melhor o esforço que as famílias e as empresas fazem para pagar impostos face à riqueza que conseguem gerar, Portugal está no 6º país que tem um esforço fiscal maior da União Europeia, o que é muito significativo. Para compensar o aumento da despesa, a receita aumenta necessariamente. A receita vai aumentar 5%, em particular, os impostos indiretos crescem 13%. O IVA cresce 8%, já contando com o acréscimo de 550 milhões de euros resultantes do fim do programa IVA zero, no cabaz de bens alimentares essenciais, e depois há outros impostos, o ISP que cresce 13%,
o imposto sobre os produtos petrolíferos, o IABA cresce 37%, o imposto de tabaco cresce 14%. Quanto ao IRS em particular, bom, o Governo anuncia e apresenta na proposta de orçamento um desagravamento que tem fundamentalmente a ver com uma redução das taxas até ao quinto escalão. E também com as atualizações dos escalões a 3%, de acordo com a inflação prevista para o próximo ano. Bom, eu acho que nesta matéria o Governo não está a mostrar o jogo todo. E não está a mostrar o jogo todo porque esquece de referir que no ano 2022 não atualizou os escalões do IRS. É bom recordar que em 2022 nós tivemos uma inflação, Portugal teve uma inflação de 7,8% e o Governo, decisão do Ministério das Finanças, do Ministro Fernando Medina e do Primeiro-Ministro, decidiram não atualizar os escalões. E de acordo com um relatório que foi emitido pelo Conselho de Finanças Públicas, o Conselho de Finanças Públicas chegou à conclusão que essa decisão de não atualização dos escalões resultou no agravamento de IRS para as famílias portuguesas de 550 milhões de euros em 2022. Sendo esse efeito um efeito permanente, isto significa que pelo menos mais 550 milhões de euros o IRS em 2023 agravou-se em mais 550 milhões de euros. O que significa que, somando os 2 anos, e durante estes 2 anos, por isso antes deste desagravamento, as famílias portuguesas sofreram um agravamento de cerca de 1.100 milhões de euros. O que significa que, sendo a redução das taxas até ao quinto escalão estimada em cerca de 1.000 milhões de euros, essa medida nem sequer compensa o agravamento que foi sentido pelos portugueses nos últimos 2 anos. Em termos de IRC, bom, fica tudo na mesma. Basicamente o IRC, uma vez mais, é o parente pobre deste orçamento. As empresas não têm qualquer tipo de medida adequada para promover crescimento, desenvolvimento, internacionalização, investimento. As empresas portuguesas vão continuar a pagar a taxa agregada de IRC mais elevada da União Europeia, 31,5%, e isso é muito negativo para a concorrência ao nível europeu e ao nível global. Ao nível das tributações autónomas, o Governo propõe ligeiríssimas alterações. Eu tenho dito isso muitas vezes, eu acho que a tributação autónoma já não deveria existir. As tributações autónomas já não têm razão para existir, desde logo porque são um entorce ao nosso sistema fiscal. Como sabem, a tributação autónoma tributa despesa e não proveitos e rendimentos. E, por outro lado, tendo em conta a quantidade imensa de informação que a autoridade tributária recebe hoje em dia do e-fatura, já não faz sentido a existência de tributações autónomas. Como sabem, enfim, não vale a pena perdermos muito tempo com isto. As tributações autónomas, a justificação essencial era a incapacidade da administração fiscal de verificar e confirmar se aquela despesa tinha a ver com a atividade empresarial ou era uma despesa da esfera pessoal, privada, dos sócios ou dos administradores. Bom, neste caso, em concreto, com o nível de informação que a autoridade tributária recebe todos os dias do programa e-fatura, na minha perspectiva, esse fundamento deixou de existir e por isso era de bom tom que a tributação autónoma também desaparecesse. Infelizmente, não é isso que acontece. Uma última nota, Nuno, se ainda tiverem tempo, ou últimas 2 notas, se me permitires, em 2 minutos. A primeira para dizer que o fim do regime dos 298 habituais é uma decisão profundamente errada e que destrói, na minha perspectiva, valor, ou seja, destrói um dos elementos mais importantes em termos de atração de investimento que o sistema fiscal português tinha. É um elemento competitivo em que nós, de facto, tínhamos uma posição privilegiada face
a outros regimes da União Europeia. E para se perceber isso, para perceber quem ganha com isto, basta olhar para a capa do Diário Económico Expansión, um dos diários mais importantes, diários económicos mais importantes de Espanha. No dia a seguir ao anúncio do fim dos regimes não habituais, tinha em manchete Espanha ganha com o fim do regime dos regimes não habituais em Portugal. E por isso, claramente, é uma decisão errada e é uma decisão que permite a outros países beneficiarem e Portugal fica prejudicado. Por outro lado, dizer que o regime dos regimes não habituais foi um regime instrumental para muitos projetos de investimento. Ou seja, eu conheço muitos projetos de investimento internacional, que contavam com o regime dos regimes não habituais para atrair mão de obra qualificada e por isso como um elemento complementar ao projeto de investimento. Com o fim do regime dos regimes não habituais, temo que muitos projetos que estavam em carteira possam não se vir a concretizar, porque exatamente deixámos de ter essa vantagem fiscal para apresentar. E, finalmente, dizer quanto ao regime dos regimes não habituais, que é absolutamente falso que o regime tenha provocado qualquer perda de receita. Para além de ter atraído investimento e, por isso, ter criado valor e ter contribuído para o crescimento económico do país, o regime dos regimes habituais trouxe receita, ao contrário do que se diz, porque nenhuma das pessoas que veio para Portugal por via do regime dos regimes habituais teria vindo se o regime não existisse. E se somarmos o IRS que foi pago por todas estas pessoas, mais o IMT e o IMI das casas que adquiriram, mais o ISV e o dos automóveis que compraram, mais o IVA e todo o consumo que realizaram, evidentemente que o país ganhou mesmo na perspectiva orçamental, mesmo na perspectiva fiscal. Uma última nota sobre o IUC. O IUC é a demonstração máxima do cinismo político, ou seja, por detrás de uma aparente preocupação ambiental, o que se pretende é aumentar a receita sobre, neste caso em particular, as famílias mais pobres que têm carros mais desatualizados, mais antigos e que, em muitos casos, na esmagadora maioria dos casos, não têm dinheiro para comprar outros carros. Eu espero que com este levantamento cívico, com este protesto muito grande que neste momento está a correr, existe uma petição e aconselho todas as pessoas, enfim, que não concordarem com esta proposta, que acedam a essa petição. Espero bem que o Governo tenha, enfim, a abertura para pensar esta medida, repensar esta medida em sede da especialidade e que esta medida não avance. Muito obrigado, Dr. Paulo Núncio. Cumpriu com o tempo que tínhamos previamente estipulado, indicativamente, claro está. Teremos a oportunidade de responder a algumas questões. Eu peço desculpa por não ter referido isso logo no início deste webinário. Pedir a todos, quando nos queiram colocar as questões, para o fazerem no nosso chat, nos termos e nos moldes habituais, indicando a quem se dirige a questão, ou se dirige a todos, os nossos oradores, e o primeiro e último nome, só para podermos identificar e passar a palavra. Por falar em passar a palavra, eu passava a palavra desde já para o Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que se encontra connosco, ainda que não visível, está fora do país e, portanto, teve aqui algumas dificuldades de ligação. Na esperança e convicção que o Sr. me está a ouvir, passar-lhe a palavra relativamente àquilo que são os nossos desafios, ou seja, como é que avalia este Orçamento de Estado e quais as principais medidas fiscais que nele são contidas e que gostaria de sublinhar. Doutor, se me está a ouvir, passaria a palavra. Muito obrigado, espero que me estejam também a ouvir, pedi a confirmação. Estamos, sim senhora, estamos a ouvi-lo muito bem, não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo muito bem, isso é que interessa. Ok, muito obrigado. E peço desculpa por esta dificuldade de comunicação,
que tem a ver com o sistema que me enviaram, não estou habituado a ele e, portanto, não consigo ligar a câmara, mas ótimo, ainda bem que me estão a ouvir. Eu queria começar por cumprimentar as pessoas do painel, agradecer o amável convite que o António e que o Nuno também me fizeram, e obviamente dar um abraço amigo ao Paulo, é sempre um prazer estar com ele junto nestes comentários. E com o qual posso-vos dizer que também concordo no geral e em particular também algumas questões conforme vos direi. Portanto, começando pelo agradecimento e passando para o orçamento, para a proposta de lei orçamental para 2024, eu gostava de realçar que este orçamento é de partida e do ponto de vista internacional um bom orçamento. Ou seja, começando por aqui, pelas boas notícias, é um orçamento que se apresenta do ponto de vista internacional e do ponto de vista macroeconómico bem, porque nós vemos que a inflação tem uma tendência de desaceleração, portanto aqui perto dos 3%. Vemos que o desemprego, ou pelo menos isso denota-se no orçamento, está relativamente controlado. E, por outro lado, vemos também que temos crescimento em 2023 e que ainda temos crescimento previsto para 2024. Isto é importante dizê-lo porque há outros países, designadamente do centro da Europa, em que isto não vai acontecer. E, portanto, estes três indicadores são indicadores bastante positivos do ponto de vista internacional. Depois há mais dois indicadores que são bastante importantes. Um deles é o da dívida pública, em que nós vamos passar aqui, em função, obviamente, do PIB, aqui esta fasquia dos 100% e que compara muito bem com outros países e com os países com os quais nós às vezes até gostamos de ser comparados. Estou aqui a pensar, por exemplo, na Bélgica ou na França, e obviamente já não estou a falar, por exemplo, da Itália ou da Grécia. Portanto, também do ponto de vista da dívida pública, podemos dizer internacionalmente apresentar um bom orçamento. E do ponto de vista do déficit, a mesma coisa. Em 2023 houve um excedente, para o ano de 2024 é previsto de novo um excedente, ainda que menor, o que é uma tendência que não é boa, eu diria que não é uma boa esta tendência, manter um excedente maior no ano anterior do que no ano seguinte, mas apesar destas boas notícias do ponto de vista internacional, o que nós verificamos é que a dívida pública, apesar de diminuir em função do PIB, aumenta em valor absoluto. Ou seja, nós continuamos efetivamente a endividar-nos. E, por outro lado, olhamos para o déficit e, apesar das boas notícias de haver um excedente, este déficit continua a ser obtido à custa de impostos. Portanto, é um orçamento que, se por um lado, do ponto de vista internacional, eu diria, do ponto de vista da imagem que passa internacionalmente, é bom com estes indicadores. E tanto é bom que as agências de rating já o estão a fazer de notar, mas de outros pontos de vista, se calhar não é um bom orçamento. Nomeadamente porque a explicação que resulta desta dívida pública ser inferior a 100% do PIB, ou previsivelmente inferior, ou o déficit se manter consistente, tem a ver, efetivamente, com a inflação que, apesar de estar a desacelerar, ainda se mantém, e tem a ver com o aumento dos impostos que também se mantém. Portanto, é aqui um orçamento um bocadinho decepcionante, se me permitem a expressão. Se por um lado se apresenta internacionalmente bem, quando nós vamos ao fundo destes indicadores, vemos que se mantém tudo mais ou menos na mesma e tudo mais ou menos no mesmo sentido. E se olharmos para os impostos, eu dou razão efetivamente ao Paulo. Dou efetivamente razão ao Paulo, porque se o IRS diminui um bocadinho, nós olhamos para todos os outros impostos e em todos os outros impostos a receita aumenta. A receita aumenta no IRC, 1,1, aumenta nos outros impostos diretos, 0,2, aumenta no ISP 13,4, no IVA 7,9, no ISV 5,0, no imposto sobre o tabaco 14,7%,
no IABA 37,3%, no imposto de selo 4,6% e no IUC 20,1%. Bom, é evidente que estes aumentos em termos absolutos da receita têm também uma explicação. Para além da inflação, há algum crescimento económico. Mas mesmo se nós descontarmos o crescimento e a inflação, verificamos que os impostos diretos diminuem um bocadinho, neste ponto de vista, com este desconto, mas todos os impostos indiretos aumentam muitíssimo mais, muitas vezes 5 e mais vezes mais, do que o desconto que se faz ou que se possa fazer com o crescimento e com a inflação. Portanto, o que nós verificamos é que o governo pretendeu, de facto, dar um outro indicador aqui do ponto de vista interno, não apenas do ponto de vista internacional, mas do ponto de vista interno, em que o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o IRS, vai efetivamente descer um bocadinho, não é? Um bocadinho. Mas e talvez mantendo um pouco a receita do IRC. Nos impostos indiretos todos sobem bastante. E esse bastante é suficiente para compensar a descida do IRS e para criar o tal excedente orçamental. Ou seja, esse excedente orçamental que falei há bocado é ainda, neste momento, feito à custa dos impostos. E, portanto, o que se verifica é que nós passamos a ter um sistema fiscal em que a descontinuidade que existe entre impostos diretos por um lado e impostos indiretos é agravada, porque os impostos sobre o consumo aumentam mais do que os impostos sobre o rendimento, sendo que o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares diminui ligeirissimamente. E, portanto, a injustiça que decorre e que não existe noutros países, de termos a receita obtida à custa de impostos sobre o consumo, impostos diretos, que são impostos tendencialmente regressivos e, portanto, no sentido de que prejudicam as pessoas com menos rendimentos, efetivamente, porque são mais propensas a consumo e a consumo de bens de primeira necessidade, ou seja, agrava-se a injustiça fiscal efetivamente com este orçamento. Portanto, o orçamento é um bocadinho ambivalente, por um lado, porque por um lado mostra bons números internacionalmente, por outro lado, quando olhamos para eles mais esmiuçadamente, verificamos que é um orçamento algo decepcionante. E é decepcionante também, e nisto estou também de acordo com o Paulo, é decepcionante também porque não tem medidas efetivamente para as empresas. As medidas que nós vemos do ponto de vista das empresas são praticamente nenhumas. Mantém-se efetivamente a taxa geral do IRC, mantém-se a derrama estadual e a derrama municipal, e portanto nós continuamos com uma taxa de tributação ao nível das empresas, quando também comparada internacionalmente, hoje em dia, neste momento, relativamente elevada. As medidas que nós encontramos no IRC são, de facto, pífias, porque são curtas. Nós encontramos algumas atualizações, eu realçava, para além da questão das tributações autónomas, que me parece relativamente irrelevante, é relevante, embora se dê um sinal e que se quer dar um sinal, que o Governo quer dar esse sinal no orçamento de diminuição da tributação nas empresas, o que é um facto é que nós assistimos a meras atualizações no âmbito das ajudas de custo e outras medidas ao nível da tributação das empresas. Uma nota também que passa um bocadinho despercebida tem a ver com as garantias dos contribuintes. Valia a pena esmiuçar um bocadinho as medidas que são propostas e que são provavelmente propostas no âmbito da segurança social para um disclosure que se dá efetivamente à segurança social de lhe permitir um acesso à informação que não tinha anteriormente e que passa a ter, ou seja, a segurança social passa a ter acesso direto, igual à da administração tributária, a várias informações dos contribuintes, incluindo no âmbito do Instituto dos Registros e Notariado. Foi uma coisa que passou assim relativamente desconhecida. Por outro lado, uma nota positiva
é que o orçamento altera pouco. Como tem poucas medidas para as empresas, baixa o IRS e pouco mais, portanto tem de facto poucas alterações. Isso em princípio é bom, porque de facto não é no orçamento que se fazem reformas estruturais, como sabemos, ou que não se devem fazer, mas de facto, deste ponto de vista, é a nota positiva que eu gostava aqui de deixar. Bom, algumas notas avulsas para dizer e para concordar com o Paulo também, no que respeita à medida que está prevista com os residentes não habituais. Isto vem numa linha já de trás, em que eu queria realçar especialmente a questão do ponto de vista da comunicação fiscal internacional. Portugal, em geral, tem comunicado muito mal as medidas fiscais do ponto de vista internacional. E aqui é mais uma vez este anúncio antecipado da medida dos residentes não habituais caiu muito mal do ponto de vista internacional, como tinha caído também anteriormente a medida dos vistos gold, e de facto não é apenas o jornal Expansión, como o Paulo referiu, basta olhar, por exemplo, para outros anglo-saxónicos, o Financial Times, e para outros francófonos, como o Le Figaro, que anunciaram imediatamente esta medida. Portanto, do ponto de vista da comunicação internacional, seria importante que o governo e que os governos em geral percebessem que não estão sozinhos no mundo e que é preciso comunicar bem também do ponto de vista fiscal, principalmente quando estamos no âmbito internacional. Bom, o que é que se poderia fazer? Também já agora uma análise de perspectiva. Eu acho que se devia continuar, apesar de tudo, a promover a estabilidade dos regimes, as reformas estruturais que possam existir, eu diria que estão ao nível de duas áreas. Acho que se pode olhar para os benefícios fiscais e para fazer uma reavaliação de custo-benefício, que não é aqui o local adequado, espero que se venha a fazer, mas com um princípio de base. Esse princípio de base vamos recolhê-lo no final dos anos 80, com o princípio do BBRR. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Era bom avaliar os benefícios fiscais, mas no sentido de manter o mesmo nível de receita. Um segundo ponto é a comunicação internacional. É preciso um cuidado especial na comunicação fiscal internacional, nas mudanças de regimes. E é também importante nas garantias dos contribuintes. Hoje em dia os contribuintes estão relativamente indefesos. O Estado criou vários mecanismos, vários automatismos e procedimentos e processos informatizados em que os contribuintes estão relativamente indefesos. Portanto, acho que valia a pena olhar também para as garantias dos contribuintes e, principalmente, e para terminar, para o funcionamento dos serviços públicos e, em especial, destas matérias, para os tribunais administrativos e fiscais. Mas muito mais importante do que isto é, efetivamente, a estabilidade dos regimes, a certeza e a segurança na interpretação das normas fiscais, o bom funcionamento dos tribunais e dos serviços públicos e também, obviamente, não desbaratarmos instrumentos de competitividade por razões que sejam meramente ideológicas ou que tenham, digamos, na base algumas definições que não são adequadas, como é a questão das receitas tributárias cessantes. Há receitas tributárias que nunca existiriam caso os regimes não fossem estabelecidos. Portanto, é preciso perceber que as receitas tributárias cessantes, por um lado, não são despesa fiscal, por isso é que se chamam de receitas tributárias cessantes, mas elas também não são receitas tributárias, nunca seriam receitas tributárias, porque se não existissem alguns regimes, essas receitas nunca existiriam de per si. E, portanto, fico por aqui, julgo que se excediu um pouco o meu tempo, mas fico disponível também para responder às perguntas que entender. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Sr. Tornão. Nós é que agradecemos a disponibilidade e a muito completa intervenção, que com certeza beneficiámos todos
independentemente do tempo que poderá ter demorado. Eu reitero que podem ser feitas questões no nosso chat, e apelando para que o faça. Eu já tenho aqui várias, e o tempo também vai correndo, mas em todo o caso procuraremos depois fazer as perguntas que nos façam chegar. Sem mais demoras, passaria a palavra então um pouco na ótica do utilizador, das empresas, para que o António Valente também possa dar a sua opinião sobre este Orçamento de Estado e o impacto que tem nas empresas. António. Muito obrigado, Nuno. É um prazer estar aqui contigo. Antes de mais, deixa-me agradecer a presença do Dr. Paulo e do Dr. Rogério. É um prazer tê-lo connosco, bem como quem nos está a ver e a ouvir. Bem, relativamente à questão, e tal como o Dr. Paulo e o Dr. Rogério já disseram, isto é um orçamento pobre para as empresas. É um orçamento de Estado sem grandes surpresas nesta mesma lógica, e que pauta naturalmente por aquilo que é o conservadorismo nas medidas de apoio às empresas. Ainda assim, eu destacaria algumas medidas que me parecem importantes para quem nos está a ouvir e sobretudo para a malha empresarial. E começaria pela medida que entendo que terá um maior impacto fiscal no âmbito daquilo que é o apoio às empresas e que é um benefício fiscal já bastante utilizado, e daí a sua importância. Portanto, temos uma novidade que eu considero positiva, uma novidade, por exemplo, no regime fiscal de apoio ao investimento. Ou seja, os custos salariais decorrentes da criação de postos de trabalho de funcionários, de colaboradores, com um grau de mestrado e doutoramento, passam a ser gastos elegíveis, passam a ser aplicações relevantes no âmbito daquilo que é a natureza do benefício fiscal. Naturalmente, mas isto já adivinha da própria lei, já estava consagrado neste mesmo benefício fiscal, esses postos de trabalho devem ser mantidos durante um período de 3 ou de 5 anos, se estamos a falar de uma PME ou de uma grande empresa, respectivamente. Dizer ainda, porque me parece importante, neste benefício fiscal, nesta alteração, em princípio será aprovada, os custos salariais e os investimentos em ativos tangíveis não podem exceder 50% das aplicações relevantes quando estamos a falar, sobretudo, de grandes empresas, está bem? Portanto, limita. Esta medida, como disse, é uma medida positiva, vejo com bons olhos, sobretudo para empresas que têm a necessidade assinalável de empregar muita mão de obra qualificada. Estou a falar, por exemplo, das empresas que se posicionam no âmbito das tecnologias de informação, empresas que têm uma posição e têm um investimento em investigação e desenvolvimento relevante. Contudo, algo que lamento e que advém da própria natureza do benefício é a própria limitação, porque este benefício limita as empresas que se situam na região de Lisboa e Val do Tejo e Algarve, uma vez mais, pela própria natureza do benefício. E uma vez que criamos esta elegibilidade de considerar os salários destes mesmos funcionários no âmbito do benefício fiscal, e o benefício fiscal está limitado à utilização nas empresas que se localizam nestas mesmas regiões, portanto, Lisboa, Val do Tejo e Algarve, então estas empresas estão limitadas. Outro benefício que naturalmente destacaria prende-se com o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas. É um regime fiscal que já existia e neste Orçamento de Estado existe uma alteração que a médio trecho é positiva, portanto a dedução anual deixa de ser uma taxa fixa e passa a ser apurada por aplicação de uma taxa variável. Vou explicar melhor, ou seja, esta taxa variável vai corresponder à média da taxa Euribor a 12 meses, no período de tributação, adicionando aqui uma majoração que é 1,5 pontos percentuais, no caso de ser uma PME, ou ser uma small mid cap de 2 pontos percentuais. Para efeitos, apenas para exemplificar, quem nos está a ouvir, e porque acredito que seja mais fácil, se considerarmos a Euribor a 4%, podemos chegar, com a tal majoração dos 2 pontos
percentuais, podemos chegar a uma majoração de 6%. Portanto, nesta perspectiva, é efetivamente positivo, porque estão a dar o maior benefício às empresas, mas a questão que se coloca é e quando a Euribor voltar, digamos assim, para valores próximos dos 2, que é sobretudo esse o objetivo do Banco Central Europeu. Dizer ainda que, para efeitos do apuramento do benefício fiscal, o montante dos aumentos líquidos de capital próprio passa a compreender também o aumento do próprio exercício e dos 6 períodos anteriores. Portanto, isso parece-me positivo. Antes, ou atualmente, relativamente ao exercício de 2023, estávamos a falar do próprio e dos últimos 9, e depois a dedução é majorada de acordo com aquilo que são os períodos de tributação. Outro benefício que gostaria de compartilhar e que está em grande voga, é o incentivo fiscal à valorização salarial. Como sabem, existiu bastante ruído, e ruído positivo, eu diria, com a questão de isentar o 15º mês. Não é disto que estou a falar, mas porventura, nessa mesma lógica, este benefício fiscal talvez tenha sido simplificado. Ou seja, este benefício fiscal, do incentivo fiscal à valorização salarial, já estava no Orçamento de Estado de 2023 e que prevê a majoração de 50 pontos percentuais daquilo que são os encargos dos aumentos salariais dos trabalhadores com um contrato de trabalho indeterminado, mas com esta alteração, e eu acho que é uma boa alteração, deixa de ser obrigatório que os aumentos salariais sejam determinados através do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que, como sabem, quem nos está a ouvir, impedia efetivamente a utilização deste benefício. Ora, ao deixar de ser obrigatório a utilização deste instrumento para a utilização deste benefício, é algo que efetivamente vejo com bons olhos. Contudo, mais uma vez, aquilo que colocaram foi que para a utilização deste benefício tem de existir um aumento mínimo de 5%, o que, infelizmente, há muitas empresas que não têm esta capacidade de aumentar 5%. Dizer também que estes 5% são calculados através do rácio entre aquilo que é a parcela da remuneração fixa dos 10% de trabalhadores mais bem remunerados em relação àquilo que é o total e a parcela da remuneração fixa dos 10% de trabalhadores menos bem remunerados. E, portanto, também existe aqui esta clarificação e isso acho que é positivo. Por fim, apenas duas notas relativamente a efeitos práticos relacionados com os apoios das empresas. São prorrogados vários benefícios fiscais, nomeadamente as deduções no âmbito das parcerias do título de impacto social, os incentivos fiscais à atividade silvícola, entidades de gestão florestal, a produção cinematográfica e audiovisual. Portanto, são prorrogados vários benefícios fiscais e mantido o regime extraordinário de apoio aos encargos com eletricidade e gás, onde majora em 20% dos gastos e perdas incorridas relativamente ao consumo de eletricidade e gás natural, devido àquilo que é o excesso e o incremento, que em 2023 não foi tanto assim, agora neste segundo semestre, mas ainda assim prevê-se essa manutenção. Só para terminar, Nuno, eu reitero aquilo que tanto o Dr. Rogério como o Dr. Paulo disseram, é efetivamente um orçamento de Estado maquilhado no sentido em que parece que se dá com uma mão, mas eu diria que se tira com as duas. O esforço fiscal aumenta, a carga fiscal aumenta, os apoios para as empresas são praticamente nulos e com um crescimento de 1,5%, ou cerca de 1%, na minha perspectiva não é crescimento. É positivo quando comparado com países como Bélgica, França, etc., mas quem me dera a mim ter o poder económico da França para me poder comparar a esses. Muito obrigado, António. Foi uma forma bastante expressiva de acabar a intervenção. Eu, neste momento, temos 10 minutos para cumprir, não à francesa, mas à inglesa, para cumprir o nosso tempo, mas ainda daria tempo
para algumas questões que estou a ver que estão difíceis de... Estou aqui ainda a atualizar, mas não tão difíceis de serem ditas. De facto, os nossos oradores são muito esclarecedores, mas eu dou o pontapé de saída porque há aqui 2 ou 3 provocações que eu não resisto a fazer. Aliás, são 3 provocações, uma para cada um dos nossos oradores. A primeira para o Paulo Núncio, que tendo atenção àquilo que disse, que foi dito e que está mais ou menos anunciado, em relação àquilo que é forte penalização no IUC, eventual alteração de regras do IMI e, no mínimo, a não proteção das empresas, provocatoriamente perguntar-lhe se acha que este país não é para proprietários, fazendo até a imagem com o filme. Já quanto ao setor Ferreira Fernandes, também achei muito interessante a forma como anunciou e caracterizou este Orçamento de Estado, e devo dizer, permitam-me esta nota, às vezes o moderador não se consegue conter, de absoluta concordância em relação à questão da comunicação fiscal, mas das suas palavras eu quase que resumiria assim: este orçamento é bom para o país, mas é mau para os portugueses. O que parece uma contradição nos seus termos, mas pode não ser. E, portanto, perguntar-lhe-ia se, tendo em atenção que este excedente é sobretudo à conta de impostos, se lhe parece que esta redistribuição está a ser bem feita. Por fim, para o António, que falou de vários incentivos e benefícios fiscais, perguntar-lhe se não acha que o problema não está tanto no que está, quanto a esta matéria no orçamento, mas aquilo que não está, designadamente, por exemplo, uma alteração do regime do CIFID, que há tanto tempo se vem justificando. E, portanto, era estes 3 comentários, provocações, não resisti a fazê-los, que daria a palavra para uma intervenção final, mantendo a ordem, portanto, dando ao Dr. Paulo Núncio. Muito obrigado pelas perguntas, que me parecem bastante pertinentes e oportunas. De facto, se nós olharmos nessa perspectiva, este orçamento é um orçamento, e medidas que já estão anunciadas, são orçamento e medidas que penalizam e vão penalizar os proprietários. O IUC é um imposto que penaliza os proprietários de automóveis, neste caso em particular com aquela medida absolutamente inacreditável de penalizar os mais pobres, aqueles que têm automóveis mais antigos. Mas também o IMI, de facto, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, penso que na segunda-feira, deu uma entrevista em que anunciou em letras gordas que se vai fazer a revisão do zonamento do IMI, dos coeficientes de zonamento. Bom, isto vai significar necessariamente um agravamento significativo do IMI. Por isso, todas as pessoas que têm casa, eu diria, não serão todas, mas a esmagadora maioria das pessoas que têm casa sofrerão um aumento do IMI. Admito que em algumas zonas o coeficiente seja reduzido, na esmagadora maioria delas o coeficiente será atualizado. Aliás, lendo as declarações do Secretário de Estado, o Secretário de Estado o que disse foi: bom, o valor patrimonial tributário hoje está claramente desadequado e desatualizado face aos valores de mercado. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Isto significa que o valor patrimonial tributário vai subir para acompanhar o valor de mercado, e isso são más notícias para os proprietários. Também acompanho a pergunta e a provocação no que diz respeito ao IRC, porque há muitos estudos, mais internacionais que nacionais, que demonstram que uma redução do IRC, e por isso a possibilidade de as empresas terem mais proveitos para poderem aplicar, resulta não só numa melhoria para os detentores de capital, neste caso para os sócios e para os acionistas, mas também necessariamente uma melhoria para os trabalhadores. Veja-se o caso da Irlanda. A Irlanda é um caso típico em que também é um país relativamente pobre, ao nível de Portugal, que levou de uma forma consistente uma política de redução fiscal ao nível do IRC. A Irlanda, como sabem, tem uma taxa de 12,5% há muitos anos, isso é uma política consistente, independentemente do governo ser de esquerda ou ser de direita, e o que acontece é que, neste momento, não só o PIB da Irlanda é sempre um PIB que se destaca dos outros, em termos de crescimento económico, mas também
o salário médio na Irlanda é dos mais altos da União Europeia, o que significa que há uma relação direta entre a tributação das empresas, das entidades que criam riqueza num país e a valorização salarial dos trabalhadores. E depois estas medidas, e há que dizê-lo, infelizmente estas medidas orçamentais são acompanhadas também pelo pacote mais habitação. E o pacote mais habitação é também ele um ataque direto ao direito de propriedade. Não só ao nível do alojamento local, em que espantosamente em Portugal, eu nunca tinha visto uma situação destas, espantosamente em Portugal se criou uma contribuição extraordinária para penalizar os empresários de um setor específico. É a primeira vez em Portugal que o sistema fiscal é utilizado para penalizar os empresários que teimosamente quiserem manter-se naquele setor económico. Basicamente o que aconteceu foi que o governo entendeu que o alojamento local é um dos principais responsáveis pelas rendas altas e por isso ameaçou os empresários, dizendo os senhores têm que sair desse setor, têm que libertar, como se a vida funcionasse assim, têm que libertar essas casas para o arrendamento normal, se o não fizerem vão pagar uma contribuição extraordinária. Por isso, o sistema fiscal utilizado como um elemento penalizador para os empresários que não queiram cumprir as instruções que o Governo está a dar sobre esta matéria. Isto diz tudo sobre a liberdade económica que neste momento existe em Portugal e eu só lamento que o Sr. Presidente da República, no âmbito e com toda a legitimidade do âmbito das suas competências, não tenha decidido enviar este pacote mais habitação para o Tribunal Constitucional. A segunda nota, só para terminar, a segunda nota do pacote mais habitação, que é também um ataque frontal ao direito de propriedade, tem a ver exatamente com os arrendamentos coercivos. É uma intervenção absolutamente desadequada do Estado na liberdade económica das famílias, em muitos casos, no investimento que as famílias fizeram ao longo de muitos anos, depois de terem trabalhado e pago os seus impostos, investiram em poupanças, e o Estado agora basicamente quer intrometer-se na decisão da família relativamente à utilização do imóvel, obrigando-os a arrendar coercivamente. Estado esse, já agora, para terminar, que nem sabe o património que tem e em que a maior parte do património público está completamente ao desbarato, não tratado, não reabilitado e não colocado no mercado. Ou seja, é um Estado que não cuida do seu património e depois quer impor, violando o direito de propriedade, quer impor obrigações aos particulares que legitimamente têm o seu património privado. E por isso preocupa-me de facto este ataque à propriedade e este orçamento é, nessa perspectiva e de uma forma bastante ideológica, também ele um sinal desse ataque que me parece bastante negativo. Muito obrigado. Passaria a palavra ao Dr. Rogério Fernandes, fazendo também uma pergunta que entretanto nos chegou do David Neves. No fundo, é mais uma previsão, é no fundo perguntar se tendo atenção que todo este ruído, ou para utilizar a expressão que o David Neves utilizou, a expressão foi o impacto que está a ter nos mídias e na sociedade civil, se a medida do IUC irá mesmo, em sede de discussão do orçamento, ficar na proposta final. Sr. Doutor, se faz favor. Muito obrigado, espero que me estejam, como continuem a ouvir. Não sei responder esta segunda questão, mas não sei, depende do que se passa da especialidade, mas pelo menos pelos anúncios públicos e pela reação é provável que haja, ou pode haver essa possibilidade de haver aqui alguma alteração. Mas, portanto, não sei em concreto. É possível, não é? É possível, mas é possível como noutras questões que vão ser discutidas na especialidade. Tendem atenção que, apesar de tudo, no Parlamento há uma maioria, não é? Portanto, há uma maioria. Portanto, aquilo que o Governo propõe pode ser aprovado efetivamente da Assembleia com alguma facilidade em virtude da maioria que tem no Parlamento.
Relativamente à sua questão, se efetivamente portanto, essa ideia que perpassou aqui da minha comunicação de que o orçamento é bom para o país, mas não é bom para os portugueses, eu responderia da seguinte forma: acho que se é bom para o país, tem de ser bom para os portugueses. O que é um facto é que não é. Portanto, há aqui uma contradição dos próprios termos, e tem razão na sua observação, é que de facto não é, do ponto de vista fiscal, não é efetivamente, porque a carga fiscal aumenta, efetivamente, isto são dados fácticos, não é? Aumenta, e aumenta mais nos impostos indiretos, ou seja, aumenta a diferença entre impostos diretos e impostos indiretos. E nós estudamos na faculdade que, de facto, a justiça de um sistema fiscal decorre também deste balanço entre os impostos diretos e indiretos. E nos outros países com os quais nós nos comparamos, esse balanço é um balanço diferente do que existe aqui e tendencialmente diferente daquele para o qual também este orçamento aponta. Também, se me permite uma nota, há uma questão que colocou aqui ao Paulo, que tem a ver com a questão do IMI e com o anúncio que foi feito aqui, também pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu diria, eu normalmente até concordo com o Paulo, mas por acaso só discordo aqui num detalhe, que é o seguinte: o IMI não tem necessariamente que aumentar. Não sei se recordam, na altura da Troika, a Troika o que sugeria era que, de facto, se fizesse uma reavaliação dos imóveis para efeitos de IMI, mas que se baixasse o IMT. Portanto, aquele princípio que eu invoquei há bocadinho na reanálise dos benefícios fiscais do BBRR, ou seja, Broadening the Base e Reducing the Rates, ou seja, para os benefícios, alargamento da base, mas redução das taxas, tem a intenção de manter o nível de receita. Portanto, se o legislador quiser, pode perfeitamente fazer isto, não é? Portanto, aumenta, faz um novo zonamento. A título de provocação, eu acho que o Secretário de Estado se esqueceu desse pequeno pormenor. Ou seja, não digamos, uma eventual redução do IMT para compensar o aumento do IMI. Mas eu estou de acordo contigo. Portanto, quer dizer, as alterações dos impostos não têm que significar aumento de receita fiscal. Isto é um princípio do qual se parte, que não tem que ser necessariamente assim. Portanto, vamos recuperar alguns princípios de reformas estruturais que houve em finais dos anos 80, em que, de facto, a ideia era manter o mesmo nível de receita fiscal, mas reformando. Portanto, aqui pode-se fazer a mesma coisa. A questão que eu pergunto é se há coragem de enfrentar as autarquias locais. E eu, como não sou político, posso dizê-lo com alguma facilidade, de enfrentar a Associação de Municípios e dizer, muito bem, o IMI aumenta, mas o IMT diminui. Ou o IMI aumenta no zonamento, mas a taxa baixa. Estão dispostos a fazer isto? A pergunta que deixa é esta, não é? Portanto, nós podemos manter o mesmo nível de receita e diminuí-la. Mas também a última questão é temos que olhar para as despesas, não é? Nós estamos só, neste discurso de nós os três, só falámos de receitas, não é? Mas as receitas decorrem da existência das despesas. E as receitas fiscais servem muito mais do que para política fiscal e para objetivos extrafiscais e extrafinanceiros, para arrecadar receita para pagar despesas. Portanto, a despesa tem que diminuir, efetivamente. E se calhar, já agora termino por isto, que se calhar não é muito politicamente correto também, mas o excedente, neste momento, devia ter sido aproveitado para pagar dívida, porque os juros vão aumentar. E têm tendência a aumentar. Portanto, seria um momento adequado, provavelmente não um momento adequado do ponto de vista político, até porque a pressão dos próprios partidos da oposição vai exatamente no mesmo sentido. Não é? Portanto, haja coragem de perceber que temos uma dívida pública ainda elevada e que se temos esta oportunidade de ter excedente, então vamos pagar a dívida antes de mexer nos impostos. Não é? É um bocadinho esta ideia que eu queria aqui deixar. Muito obrigado, e foi de uma forma muito, muito clara. Já agora esclarecer, não perpassou nada da sua intervenção, é que diz para perpassar. Se calhar recorrendo a táticas antigas de outros campeonatos, quis perpassar, porque achei interessante até a forma como o Sr. descreveu este orçamento, que me parece, aliás, bastante realista. António Valente, para concluir. Obrigado.
Bem, eu diria relativamente à questão do suicídio, respondendo à questão que colocaste, eu gostaria muito que a sugestão que o Dr. Rogério aqui deu efetivamente acontecesse. Ou seja, eu acho que nós não podemos inventar benefícios fiscais ou terminar benefícios fiscais numa entrevista da CNN, não é? Ou seja, estou a falar naturalmente do RNH. Portanto, seria de bom tom que fosse feito um estudo, mas um estudo de fundo, relativamente àquilo que é o impacto dos benefícios fiscais, quais é que são as áreas que queremos apoiar e qual é que é o desígnio nacional. Relativamente ao CIFID, o CIFID é um benefício fiscal bastante estável. É um benefício fiscal que tem a competição de outros benefícios fiscais semelhantes ao mesmo, e que uma empresa, quando está a localizar um investimento, e por exemplo, eu dou apenas um exemplo, o que é que levaria a Tesla a posicionar-se em Portugal em detrimento daquilo que se fala que se vai posicionar em Espanha? Além de vários apoios e de outras variáveis, nomeadamente logísticas, condições, etc., onde Portugal, fora aquilo que é o afastamento que tem e todos os problemas de ferrovia que tem, etc., até está bem posicionado, mas quando avaliamos benefícios fiscais, nomeadamente a investigação e desenvolvimento e outros, está mal. Por exemplo, e eu gosto muito de dar este exemplo, infelizmente tem vindo a aparecer nos meios de comunicação social, eu ando 300, 400 quilómetros e em Espanha eu tenho uma coisa que é o cashback, ou seja, empresas que têm prejuízo têm a possibilidade de pedir através de financiamento esse mesmo benefício fiscal. Tenho um benefício fiscal à inovação tecnológica, tenho um benefício fiscal à eficiência energética. Portanto, quando vamos para países como Espanha, como França, Inglaterra, Bélgica e outros, existe, a meu ver, uma definição mais clara no âmbito daquilo que queremos captar. E temos ou não temos aquilo que aconteceu relativamente no decorrer do exercício fiscal de 2023, portanto, este ano, que são alterações a um benefício fiscal através de outra lei. Falo, por exemplo, naquilo que aconteceu na alteração aos fundos de investimento, no âmbito daquilo que são na lei de startups. O que eu quero dizer com isto, para quem não esteja tão relacionado com o tema, é o CIFID tem uma despesa elegível que é a compra de unidades de participação, conferem um benefício fiscal e com isto os fundos de investimento levantam bastante capital para depois investirem nas empresas. Ora, talvez de uma forma ideológica, quem sabe, esse instrumento, que a meu ver é um instrumento positivo, porque permite o reinvestimento e permite ao mercado aumentar aquilo que é um cumprimento dos Estados-membros com a Comissão Europeia, no caso de Portugal são 3%, aquilo que se fez foi alterar as regras de uma forma incompreensível. Ou seja, diminuiu-se aquilo que foi um investimento de 5 para 3 anos, não entendo porquê de 5 para 3 anos, e outra coisa que ainda fizeram foi o fundo tem de estar aberto durante 10 anos. Ou seja, eu se reduzo o tempo de investimento de 5 para 3 anos, porque é que aumento o tempo de vigência do fundo para 10 anos? A meu ver, incompreensível, e gostava que alguém efetivamente me explicasse qual é que é o sentido que isto faz. O que eu quero dizer, em jeito de resumo, é que relativamente aos benefícios fiscais vejo com muitos bons olhos esse estudo e esse plano que o Dr. Rogério falava. Mas há algo que também me preocupa muito e que, Nuno, se me permitires, de uma forma muito breve, eu vou dizer que é efetivamente algo que é o atraso da execução do PRR e o atraso do Portugal 2030. Desculpem utilizar esta palavra, é vergonhoso aquilo que está a acontecer. Eu acho que devia preocupar todos os agentes económicos e políticos aquilo que está a acontecer relativamente ao PRR e ao Portugal 2030. Recordo que o PRR termina, na maioria dos projetos, termina no final de 2025. Houve muitos que ainda não foram lançados. Ainda ontem saiu na ECO que há 2 agendas mobilizadoras, agendas essas que tiveram todo um espetáculo de pompa e circunstância, mas há 2 que ainda não foram assinadas. Está bem? Está no ECO, vão ver quais é que são as 2. As 2 que representam talvez o top 5 dos players económicos mais importantes em Portugal e que se calhar estamos a brincar com coisas sérias.
E isto, efetivamente, causa um atraso brutal naquilo que é a decisão e no planeamento dos agentes económicos quando um empresário quer investir. O empresário, quando quer investir, quer estabilidade, quer saber para onde é que vai e quer conseguir fazer uma projeção. Já basta todas as variáveis que não conseguimos controlar, nomeadamente inflação, nomeadamente guerras, etc., etc., não necessitamos, ou acredito eu, que os empresários não necessitam de variáveis de atraso. Por isso, aquilo que eu alerto e que fica registado, peço encarecidamente, é que as entidades e o governo agiliza a burocracia, capacita as estruturas com meios capazes. Recordo a queixa que a Agência Nacional de Inovação, ainda na anterior presidência, fez no Parlamento, que capacite as estruturas, porque nós que estamos no terreno vemos coisas inacreditáveis. Abrem candidaturas e não existe possibilidade de submeter. Fazem cerimónias de concessão dos apoios, as empresas não conseguem pedir os pedidos de pagamento. Atraso relativamente àquilo que são a estimativa de timing, às vezes de um ano, e recordo o aviso de descarbonização, o primeiro aviso de descarbonização que houve no PRR, porque se fala tanto de sustentabilidade, descarbonização, e depois demora-se mais de um ano a meter as candidaturas aprovadas e reprovadas cá fora, portanto, informar os propotentes daquilo que são as pessoas que têm essa possibilidade, e isso efetivamente é muito mau, é negativo e não augura nada de bom. Por fim, e apenas para terminar, relativamente àquela questão das agências e das agendas mobilizadoras, eu acho que as entidades, IAPMEIs, Agência Nacional de Inovação, AICEP, CCDRs, o governo em si, têm de deixar o vício do bom aluno. E quando eu digo do bom aluno, eu alerto, e nós temos esse know-how, podemos partilhar com quem quer que seja, há uma clara diferença na compreensão das chamadas ou das famosas diretivas europeias quando existe em Portugal, Espanha ou França. Aquilo que avaliamos que as entidades espanholas fazem e aquilo que avaliamos que as entidades portuguesas fazem não tem nada a ver, atrasa, preocupa e julgo, e agora mesmo para terminar, que depois de mais de 100 mil milhões de euros, 100 mil milhões de euros de fundos, já devíamos ter aprendido a lição. Obrigado, António. Que bela forma, com esta alerta, podemos acabar relativamente dentro da hora prevista, enfim, com um ligeiro excedente. Queria naturalmente agradecer não só a presença como a sapiência das intervenções dos nossos oradores, do Dr. Paulo Múcio, do Dr. Rogério Fernandes, do Dr. António Valente, e desejar que tenha sido do agrado de todos quantos se inscreveram e que possam ter ficado com uma breve, mas creio eu impressiva noção do orçamento que irá começar a ser discutido precisamente nestes dias. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, António, muito obrigado, Sr. Rogério Fernandes. Excelente moderação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.